Geralmente a gente sente que quando a gente analisa o Consolador Prometido como terceira revelação, analisa o Velho Testamento como primeira e o momento que Jesus esteve na Terra como segunda revelação, a gente percebe que a cada nova revelação é como se a gente tivesse num jogo de videogame que vai ficando mais complexo as tarefas que a gente tem que realizar. Se a gente pega, por exemplo, o fato de que Jesus dizia, numa de suas palavras, ouvistes o que vos tem sido dito, não façais aos outros aquilo que não quereis que eles vos façam, se referindo ao preceito do Velho Testamento, que o objetivo de um ser que seguia a Deus era tão somente não fazer o mal a ninguém, ele vai e acrescenta, digamos assim, nos faz mudar de fase. Utilizando-se da lei do progresso, nos solicita uma inversão dessa leitura e diz, eu, porém, vos digo, façais aos outros aquilo que vós quereis que eles vos façam. Então, se antes apenas não fazer o mal era suficiente, agora é preciso fazer o bem no limite das forças. E assim a gente percebe, ao longo das revelações, que certos sentimentos eles vão se sofisticando. Eles vão exigindo de nós um compromisso maior, uma verdade maior, no sentido de quando a gente vai executar isso. E assim acontece também com os sentimentos de remorso, arrependimento e reparação. Nós vivemos numa sociedade que tem várias religiosidades. E quando a gente fala de várias religiosidades, não se refere tão somente apenas ao fato de que existam várias religiões, mas existem várias formas de culto que as pessoas prestam ao mundo, à sociedade, ao consumo, por exemplo, é uma forma de culto, ao corpo é uma forma de culto. Existem vários cultos vazios que a gente faz no dia a dia. E nós nos acostumamos, ao longo de nossas experiências encarnatórias, a alguns tipos mais simplistas de arrependimento, de remorso. O que acontece muito comumente hoje é quando a gente analisa aqueles programas em que a TV solicita que um casal em conflito, ou uma mãe e uma filha, vão àquele programa para discutirem publicamente o seu drama pessoal e se expor à família. E aí você sente na sequência que o provocador do mal-estar, ele chora, ele faz toda uma cena de comoção, de arrependimento aparente. E aí, no final, é como se as pessoas do programa e todas que estão assistindo, e você que está do outro lado, já que ele se arrependeu, já que ele está chorando, já que ele está reconhecendo que errou, então vá em paz, que o Senhor vos acompanhe. Pode voltar a jogar seu tênis, pode voltar a ir para o shopping, pode voltar a filme, está tudo kits. Você não precisa fazer, mas você não já reconheceu que errou? Acontece que, se fosse tão simples assim, como é que nós iríamos encarar a justiça divina, que tem como princípio fundamental reparar o mal? Então, para que a gente possa entender essa evolução conceitual, mas não do ponto de vista conceitual, mas como proposta para nossas vidas, a gente pode inferir sobre remorso, arrependimento e reparação. O arrependimento, ele sempre é uma reação emocional que nós temos em relação a algo feito, em relação a alguém no passado. Então, ele tem sempre como característica 2 tempos. Aquele que já se foi e que eu fiz alguma coisa que provocou algum dano, e o presente, que começa a me incomodar porque eu fiz algum dano. E para eu me sentir um pouco mais apaziguado com a minha consciência, eu posso lançar mão desse sentimento de arrependimento. Aliás, no primeiro momento, de remorso, que é só aquele sentimento de eu não devia ter feito isso, eu tenho que chorar mesmo, eu tenho que ficar triste, eu mereço sofrer, e cria punições pessoais, e espera, quando faz isso, sempre que as pessoas cheguem e consolem. Não é assim, todo mundo erra, fique tranquilo, erga a cabeça. E, não obstante o fato que esse conselho também é correto, se a gente esgotar apenas isso, parece que fica naquela percepção. Quando você fizer de novo, a gente diz isso de novo e continua como está, porque assim vai se levando. E a gente tem que lembrar que durante muitos milênios nós experimentamos um tipo de arrependimento que era proporcionado, digamos assim, esse apaziguamento por um ser externo. Você ia a alguém, dizia o que tinha feito até então, antes do encontro com essa pessoa, e essa pessoa disse, reze tantas coisas, faça tais coisas e está tudo resolvido. E a gente se acostumou que bastava essa confissão simples e pura para que as coisas ficassem tranquilas e a gente não tivesse, a partir daquele momento, mais que reparar nada do que foi feito. Bastava alguém de fora dizer para nós que a gente estava perdoado, exigir de nós algum tipo de rito, e aí a gente ficava serenado.
Mas a gente pode se perguntar, se o arrependimento ele tem a ver com um evento do passado, não é tardio se arrepender? De que adianta o arrependimento se é em cima de algo que já aconteceu? Se a gente fizer uma leitura bem simples, a partir só dessa perspectiva, de fato, é tardio, porque você já fez. No entanto, se você não se arrepende, e aí é uma diferença do arrependimento por remorso, é que você quer mudar a atitude. Geralmente, quem está em remorso é alguém que foi prego no flagra. Se ninguém tivesse visto, você nem no remorso estava continuando no erro. Ninguém viu. E apesar da gente ter imensas e variadas leituras das tradições espirituais de todas as culturas, que dizem que, e Paulo muito mais claramente diz, que há uma multidão de testemunhas, que é a espiritualidade, como você não é médio vidente, você acha que eles não estão vendo porque você não está vendo a eles, e aí, já que ninguém está vendo, não tem por que você sentir culpa, remorso. O remorso ele só acontece quando lhe pegam no flagra. É impressionante. Enquanto as pessoas não pegam você no flagra, enquanto ninguém viu, ninguém sente culpa. E aí a gente tem até as estratégias, né, para comover as pessoas e convencê-las de que a gente vai melhorar. A gente simula um comportamento que vai ser socialmente percebido como essa pessoa agora vai mudar. Não sei se vocês lembram quando se tentou uma entrevista com Susana Van Richthofen e gravar o áudio dela conversando com o advogado, e o advogado dizendo, você tem que chorar, você tem que entrar com a cabeça baixa. E ela, mas eu não quero, porque ela não estava arrependida de jeito nenhum. Quando uma celebridade faz alguma coisa, geralmente o Relações Públicas diz, olha, vá com uma camisa assim, preta, não escova o cabelo, bota um óculos escuro, deixa o nariz avermelhado como quem estava chorando muito, fale muito lento, com uma voz assim embargada, passe a imagem de arrependimento. É como se a gente tivesse também, de certa forma, um colaborador dentro de nós que simula essas situações, né? Aquela pessoa que vai fazer com você essa simulação para o outro fazer. E é engraçado que muitas vezes, conforme você faça esse teatro, a pessoa que foi vítima passa a ser culpada. Pô, essa pessoa está sofrendo, você não acha suficiente já o que você fez? Não, como assim? O que eu fiz? Então fui eu que fiz, a pessoa fez comigo e ela acha que apenas chorar vai resolver a questão e está tudo resolvido, e agora se eu insistir, não que ela chore, porque não é isso que eu quero, que ela pense e mude a atitude. Eu aqui, você o algoz, houve uma inversão de papéis. Eu lembro quando aquela doméstica foi espancada no Rio, Cirlei, ela foi espancada por 3 jovens de classe média do Rio de Janeiro, e os pais emitiram opiniões assim, esdrúxulas a respeito do evento. Um pai disse o seguinte, ele achava que era uma prostituta. Então, ele não deveria estar com remorso nem se arrepender porque era uma prostituta. Afinal de contas, talvez pensando na música de Chico Buarque, joga pedra na genia, é uma coisa viável. E aí esquecendo da lição do Evangelho, daquela que era adúltera, que não foi apedrejada porque ninguém podia fazer. Não, ele achava que era uma prostituta. Foi do mesmo jeito que quando aqueles jovens que queimaram o índio Pataxó, Galdino, lá em Brasília, um dos pais disse uma frase do mesmo jeito. Ele achava que era um mendigo. Não, porque mendigo pode queimar, mas índio não, tem a coisa ecológica, não pega bem. Fica... O índio é patrimônio nacional, como Denis está dizendo. Aí não pega bem queimar um índio, né? Mas um mendigo, tudo bem, que fica lá, não toma banho, fica... Olha o tipo de desculpa que a pessoa dá para nem sentir, remorso. E essa frase só é dita socialmente para a mídia porque foi pego em flagra, se não... Se ninguém soubesse, até o pai soubesse que o filho fez, mas a mídia não soubesse, a sociedade não soubesse, ele falou, meu filho, não faça mais isso não. Não, papai, eu prometo. Toma o carro de novo. Estava tudo resolvido. É pura e simplesmente assim. Será que Deus espera da gente somente essa representação social de um sentimento de que a gente se arrependeu, que a gente chamaria de remorso? É muito mais que isso. No arrependimento, há um desejo sincero de mudar o comportamento. E se o remorso ele é fruto de uma descoberta externa, o arrependimento é fruto de uma detecção interior.
Eu não preciso que o outro perceba que eu errei. Eu tomo consciência de que fiz algo equivocado e passo a exigir de mim uma mudança de atitude. Mesmo que ninguém saiba disso, mas eu sei. Porque não vamos esquecer, até porque não dá para esquecer, que conforme a pergunta de Kardec a respeito das leis de Deus, onde estariam escritas as leis de Deus, e a espiritualidade responde de uma forma muito taxativa na consciência. A vantagem da lei de Deus estar na consciência é que, se ela estivesse só na Bíblia, ela é manipulável. Se estivesse só no Alcorão, no Bhagavad Gita, nas sutras, na Torá, você tem como mudar, você tem como ler da forma como você quer, você tem como manipular tudo isso. Mas a consciência não, a consciência ela vai lhe provocar. Então, quando você está em processo de arrependimento, você não foi flagrado pela sociedade, você foi flagrado pela sua autovigilância. O seu eu interior começou a movimentar para que você desse um passo à frente. Não mais apenas sentir remorso, mas sentir arrependimento, desejo de não fazer novamente. E aí o arrependimento ele tem também uma característica que é muito importante para que a gente categorize esse sentimento como arrependimento, é empatia. O que é isso? Eu estou me colocando no lugar da pessoa que eu prejudiquei. E estou me imaginando passando pelo que ela está passando. Então, eu estou me sensibilizando com a dor dela, porque eu estou pensando em estar passando pela dor que ela está passando. Então, há um momento em que você começa a desenvolver uma linha de fraternidade com o outro, aquele que você provocou mal, que pode, inclusive, estar com muito ódio de você. Mas você começou a pensar, poxa, se fosse no lugar dele, talvez a minha reação fosse muito pior do que é que essa pessoa está tendo. Então, eu já estou aprendendo com esse meu sentimento de arrependimento, a reconhecer que naquele ponto o outro tem mais grandeza do que eu, porque eu fui o causador do mal e a reação dele aconteceu, mas foi talvez proporcional ao mal que eu fiz, e às vezes quando fazem comigo, eu reajo muito desproporcionalmente ao que fizeram. Às vezes uma coisa muito simples, eu faço um estardalhaço. E claro, tem as pessoas ainda mais avançadas que, apesar de uma coisa muito grandiosa, elas têm uma reação muito pequena. Porque elas não sintonizam com o mal que você provoca. Porque há sempre a sensação de que todo o nosso mal-estar é provocado pelo meio externo. Eu estou mal porque fulano não gosta de mim. Você está mal porque você dá ibope ao fato de fulano gostar de você ou não. É sempre uma escolha interna. Existe, e eu estou falando aqui agora das pesquisas sobre comportamento humano, que diz que evidencia-se hoje claramente que não existe no mundo externo da mente humana nenhum evento capaz de desencadear autodestruição, a não ser a forma como eu enxergo o mundo. Nada do que podem me fazer pode ser tão danoso que não seja a forma como eu enxergo esse mundo. Então está a resposta em mim nesse processo. Então, no remorso, a pessoa não sofre uma sensibilização verdadeira, mas no arrependimento, sim. O remorso é uma impotência, ele voltará a cometer o mesmo pecado. O arrependimento é uma força que põe termo a tudo. Essa é uma frase de Balzac. Ele consegue diferenciar, na visão de um literata, a diferença entre o remorso e o arrependimento. Quando a gente vai avançando nesse sentido, a gente começa a perceber que, se a gente fosse resumir a ideia de arrependimento, a gente poderia dizer que arrependimento é a dor que eu sinto pela dor que eu causei. Mas eu só posso sentir essa dor se eu tiver consciência de que causei a dor do outro. Se eu não acho que causei essa dor, eu não tenho arrependimento, nem remorso. Vamos pensar, é sempre muito fácil falar dessas pessoas porque elas prodigamente produzem mais equívocos e estão sob os holofotes dos meios de comunicação, ao contrário de nossas vidas pessoais e não tão relevantes na perspectiva de um país, por exemplo. Mas os políticos, de uma forma geral, eles, quando são pegos em flagra, primeiro eles vão tentar usar todos os artifícios jurídicos para provar que são inocentes, apesar de todas as evidências claras, mas num país de legislação extremamente escorregadia, eles usam todos os argumentos, protelam os julgamentos até aonde possam, porque se eles conseguirem, ao final do processo, comprando muitas pessoas, serem inocentados pela corte, eles vão dizer, eu fui julgado e absolvido. Apesar de todas as evidências, ele nem remorso tem. Então, não tem uma crise consciencial, porque essa consciência ainda está muito incipiente. É bem diferente.
Então, ele não vai sentir dor, porque ele não acha que causou dor. Ele acha normal. Eu já falei uma vez sobre isso e vou voltar a citar o exemplo, só para poder reforçar o raciocínio, de um amigo que eu tinha, que a mãe era prefeita de uma cidade do interior, e ele chegou muito contente na universidade, dizendo que a mãe tinha ido a Brasília e que tinha saído uma verba que estava sendo solicitada no orçamento para o município, através de uma emenda parlamentar de um deputado, de R$300 mil para o saneamento básico. E ele chegou no estado de euforia, que chega a me dar uma alegria. Poxa, tá vendo, tem gente que aposta assim, na saúde preventiva, né? Saneamento básico é saúde preventiva. Aí eu comentei com ele, que coisa boa, vai diminuir o índice de mortalidade infantil e todas as doenças provocadas por um bairro que não tem um saneamento mínimo necessário. Não, não é isso não. É que a gente tem como tirar R$200 mil para a campanha de reeleição de mamãe e gasta 100 com os canos. Com os canos, bem assim, né? Eu fiz, e o Tribunal de Contas? E tu acha que o Tribunal de Contas vai desenterrar os canos para ver quantos foram? Isso é o lugar mais fácil de roubar dinheiro, Rossandro. E eu percebi uma naturalidade na fala. Ou seja, ele não ia de noite ficar com dor de consciência sem dormir, precisar de Rivotril como a gente, não. Podem ter certeza, ele estava... Não, assim, a consciência está ainda incipiente. Remorso? Nenhum. Só se alguém descobrisse isso. Arrependimento? Nem pensar. Reparação? Longe disso. Não há nenhum tipo de sentimento de reparação nesse processo. Então, quando a gente pensa em arrependimento, é bom lembrar o que arrependimento não é também. Às vezes a gente acha que alguma coisa é arrependimento e arrependimento daquilo ainda não é. Então, arrependimento não é lamentar o que você... não é lamentar o defeito dos outros, porque existe aquela percepção de religiosismo falso, né? Assim, eu vou, a gente até diz brincando que espírita, ele não fofoca, ele faz preces, né? Assim, fulano, eu queria falar um negócio desse crânio para você, para que a gente faça prece por eles. Então, é uma forma de você garantir que você possa fofocar com consciência tranquila. Eu vou queimar a pessoa, mas com o objetivo final de fazer uma prece por ela, então estou eximido de qualquer culpa, não vou nem me arrepender. E aí a história sim cumprida, né? E você imagina, se eu tiver de que fazer, pelo menos se eu tivesse, depois de 2 horas queimando alguém, fazer 2 horas de prece por essa pessoa, eu acho que não passa nem de 2 minutos. Senhor, abençoa fulano para que não faça mais isso. Ou uma pessoa que já sabe tanto, cometendo essas coisas tão ridículas. Jesus conta uma história que se baseia num evento como esse. Na narrativa do evangelista Lucas, no capítulo 18, versículos de 10 a 14, ele diz o seguinte: 2 homens foram orar no templo, um fariseu e um cobrador de impostos. Ele sempre está trabalhando aquele aparente sistema de castas do mundo judeu, as diferenças entre as pessoas, que aquela tendência maniqueísta de ver assim, o cobrador de impostos é só mal, o fariseu é só bom, né? Existe o bem e o mal, os eleitos e os não eleitos, os que estão do lado de Jesus e os que não estão, aquela visão bem infantil de espiritualidade. Ele está aqui justamente fazendo uma provocação em relação a isso, para a gente ampliar a perspectiva de olhar o ser humano nas dimensões todas que ele tem, de ser capaz de fazer o bem e o mal. Aí ele diz: foi ao templo o fariseu e um cobrador. O fariseu orou assim. A oração do fariseu é muito engraçada, que ele diz assim: eu te agradeço, ó Deus, porque não sou pecador como as outras pessoas, desonestas, injustas e adúlteras. Então aqui há um esquema psicológico em funcionamento. Eu tenho um monte de defeito, mas na medida em que eu enxergo defeitos que na minha visão são mais cabeludos dos outros, eu anuncio esse defeito dos outros, porque os meus vão ser uma inocência. E aí eu fico tranquilo, porque eu posso ser um funcionário corrupto, mas eu não sou um adúltero. No meu campo de valores pessoais que eu montei apenas para o meu ego, ser adúltero é muito ruim. Ser corrupto, não, todo mundo é no Brasil, então, assim, a gente está meio que igual, né? Então ele criou uma separação. Eu não sou desonesto, injusto, nem adúltero. Nem sou aquele cobrador de imposto a lei. O cara estava orando do lado dele. E ele falando isso em voz alta. Eu nem sou igual aquele cobrador de imposto, de imposto a lei. E aí, jejuou 2 vezes por semana, dou a Deus 1/10 de tudo que tinha e pronto.
Estava quites. 3 Pais Nossos, 10 Ave Marias, não é? De joelho, está tudo resolvido. Podia simplificar assim. Dá o dízimo, se arrepende, chora, canta, está tudo resolvido. Aí Jesus disse: o cobrador de imposto mantinha-se à distância e, enquanto orava, não ousava sequer erguer os olhos para o céu. Então você já sente que a forma como Jesus descreve o comportamento físico daquele outro que está orando, que ao contrário daquele que falava em voz alta para comparar os pecados dos outros e se eximir dos seus e dar uma desculpa pública a todo mundo, aquele que era um cobrador de impostos, e o cobrador de impostos naquela época de Jesus estava cobrando imposto para o dominador, para Roma. Ele era tido como um traidor do seu povo, ele era um ser abjeto, indigno até de entrar no templo, na visão de alguns. Mas ele estava lá e ele estava numa posição ao contrário daquele que se achava perfeito. Ele estava, nas palavras de Jesus, à distância, e enquanto orava, não ousava sequer erguer os olhos para o céu, e antes batia no peito exclamando: Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Então, ali, na primeira oração, havia um simulacro de remorso. Enquanto que na segunda nós tínhamos a vivência do arrependimento. Havia um ser que reconhecia que não era nem um ser perfeito, que não estava nem a candidato à angelitude, e que essa condição era tão pesarosa para ele que nem forças para olhar para o céu tinha. Acontece com a gente. Sabe, naquele dia ou naquela semana que você fez tudo de errado que você já sabe que faz, que tem tido um esforço na tentativa de não fazer, mas que fez novamente, e aí pronto, justo naquele dia, à noite é o seu evangelho no lar. E você vai para a prece, você vai abrir o livro de mensagens, com todas essas informações fresquinhas na cabeça do que você acabou de fazer naquele dia. E você tem até dificuldade, você pensa até em adiar o evangelho. Já passei por dias assim, que eu digo, não vou nem... Qual é a moral? Fazer o quê? Eu vou falar para eles o quê hoje? O que é que eu vou dizer? É tão ridículo que eu acho que eu não vou nem... Aí você pensa, não, mas eles já encarnaram aqui, eles sabem que não é tão simples. E eu preciso ter a humildade de reconhecer, falar, né, na intimidade do meu lar, numa oração em voz alta, como uma forma de expurgo do desejo de não repetir. E você sente-se melhor. Mas não é uma melhora que é dada para você ficar, está vendo, a gente lhe perdoou, está tudo quito. Não. É a condição de que eu dei um passo de reconhecimento, eu sou alguém que estou me arrependendo porque sou um pecador, mas eu preciso adiantar esse processo. E Jesus diz o seguinte: digo-vos que voltou para casa perdoado foi este pecador e não fariseu, porque os que se exaltam serão os humilhados, mas os humildes serão honrados. E aí a gente percebe que as virtudes, elas se comunicam entre si. E o arrependimento, ele só vem com humildade. Para que você se arrependa, você tem que ter a humildade de reconhecer que errou, assumir que errou, com todas as letras, sem medo das consequências, porque a negação traz uma consequência pior ainda, porque você tenta passar para o outro que ele é um idiota, que você não fez. Então o outro já está magoado porque você fez e você ainda quer convencê-lo de que ele é que é doido. Isso provoca um sentimento de angústia na vítima, que ao invés de apaziguar os ânimos, que talvez seja a intenção de quem faz isso, é uma intenção equivocada, só provoca um sentimento de dor ainda muito mais profunda, porque se sente ludibriado pelo outro que tenta convencê-lo de que você é louco, que você não viu o que você viu. Eu lembro de uma pesquisa feita pela BBC de Londres sobre comportamento humano e o quanto a gente dá satisfação aos outros, mesmo a estranhos. Eles colocavam no supermercado uma pilha de latas e ela estava planejada para cair. Então, quando alguém no supermercado puxava, desmontava. Eles queriam detectar o seguinte: por que as pessoas dão satisfação até a estranho? E era assim, uma pessoa estava lá no supermercado e quando ela puxava, olhava logo ao redor. Gente, foi sem querer. Ninguém lhe conhecia, mas você tinha que dar satisfação. E teve uma das cenas incríveis, porque uma mulher puxou, a pilha caiu e ela fez: eu não cheguei nem perto, com a lata na mão. É incrível essa cena. É da série Instintos, pesquisando sobre comportamento humano. Eu nem cheguei perto. E
E ela com a lata na mão. Veja a que ponto a gente pode negar. Imagine o outro que está na sua frente. Nem tocou. Não, nem toquei. É igual a criança, né? A criança não faz isso? Está lá toda melada com chocolate, ou então com não sei se já passaram por essa cena, o leite condensado escorrendo pela boca. Não, mamãe, não foi eu, não. Juro que não foi eu. Uma vez eu furei assim, e todo dia eu ia na geladeira e por baixo, quando minha mãe foi usar, não tinha nada. Mas no dia que ela chegou, eu estava com um pedaço de leite condensado caindo. Ele disse, não foi eu, não. Então, a negação provoca Aí, além dela ter ficado com raiva, porque eu acabei com o leite condensado, e uma lata de leite condensado, no passado, era comprada uma vez por ano, né, Denise? Você sabe que não é hoje, não é Brasil quinta potência econômica, não, sabe? O negócio era duro. Então, era assim, uma coisa rara. E eu tinha acabado com a possibilidade de fazer alguma coisa com aquela coisa rara. Ainda estava negando e com a prova do crime. Então, além de eu ter provocado um prejuízo, a expectativa que ela havia criado de fazer alguma coisa com aquele leite condensado, eu ainda estava negando, com a boca na botija, como a gente diz aqui no Nordeste, o que eu tinha feito. Então, isso provoca um sentimento de muito mal-estar na pessoa que é vítima. E assumir é uma coisa muito importante. Então, aquele homem, o primeiro fariseu, estava concentrado no defeito dos outros. E essa concentração tinha um objetivo muito claro. Não era assim, tipo, que pessoa fofoqueira. Não, era uma negação dos próprios defeitos. O objetivo principal não era apontar para o outro, era tirar o dedo que aponta para si. Como se fosse possível. A gente pode até tentar fazer durante algum tempo esse exercício infantil de estar vendo fora sem reconhecer aqui dentro. Mas como a lei está inscrita na consciência, por mais que a gente tente, sabe, obscurecer essa percepção, né? Ou então, como Denise uma vez me falou, uma palavra bem bonita, fatores obliterativos, né, Denise? Os fatores que podem obliterar essa situação. Por mais que a gente tente sufocar, a consciência, porque ela vem de Deus, ela vai conseguir iluminar e vai lançar luzes sobre o evento, e a gente vai ter que se arrepender em algum momento. E aí o arrependimento não é tentar se punir para se sentir melhor, que também tem gente que faz isso. Na Idade Média era muito comum aquele horror de homem naquelas clausuras, reprimindo e não sublimando a sexualidade, e quando eles faziam qualquer tipo de movimentação sexual, eles depois saíam à noite e iam orar naquelas bibliotecas, ficavam se martirizando, silício, apertando a perna, sangrando. Era uma forma de, eu fiz, mas eu estou compensando. Então, eu estou me punindo, então está tudo resolvido. Porque aí eu tenho outra garantia. Qual é o objetivo dessa? É porque eu sei que eu ainda vou fazer. Então, quando eu fizer, eu já sei o que é que eu faço para me sentir melhor. Eu faço de novo e me arrependo. E aí você cria, nesse desenvolvimento psicológico, até Jesus detergente. Você peca, ele limpa. Você peca, ele limpa. Você peca, ele limpa. Porque aí você tem uma entidade externa a você que vai provocar um apaziguamento que só você pode provocar quando mudar. Só quando mudar. Não tem outra alternativa. Então, como as leis de Deus estão escritas na consciência, essa nossa consciência, ela nos cobra quando nós erramos. Muito fortemente. Graças a Deus. Mas essa mesma consciência, ela nos congratula e gratifica quando nós acertamos. Então a gente percebe muito claramente, assim, em termos das leis, né, que regem o universo, que as coisas são, na verdade, simples. A lei de causa e efeito, ela é muito simples. Às vezes a pessoa chega assim, eu estou me sentindo tão mal, assim, eu estou com uma angústia, eu estou assim, com um sentimento tão ruim, por que será? Você pode bem querer dar uma resposta bem sofisticada, conversar com a pessoa, né? Você está se sentindo mal porque você ainda é mal. Somente. Bem simples. Está entendido? Ficou sem drama agora? Assim, não tem mais que buscar uma explicação mais profunda? Não. Você está se sentindo mal porque você ainda é mal. Você está se sentindo mal porque algum comportamento seu mal provocou algum mal a alguém ou a você mesmo. E no momento que esse comportamento cessa, não existe outro sentimento que não venha que não seja de alívio e de serenidade. O mal-estar aponta que naquele ponto você está como descarranhado, não conseguiu superar. E esse sentimento de mal-estar, ele é fundamental, porque se você não sentisse mal-estar em fazer o mal, imagina quando a gente pararia.
Nós ainda estamos no nível evolutivo que é preciso apontamentos físicos, emocionais daquilo que a gente faz, senão a gente... E mesmo sentindo, tem gente que ainda nega. Digamos que é como uma vez eu vi um bombeiro explicando, gás de cozinha, na verdade, ele é inodoro, mas se coloca um cheiro para que as pessoas se alertem que está vazando, senão explodia. Da mesma forma, a nossa consciência, ela provoca sensações para acordar e fazer a gente despertar e mudar o comportamento. Senão a gente continuaria errando incessantemente o tempo todo. Então, se eu quero sair do conflito, só tem uma forma: pacifique. Porque tem gente que quer sair do conflito na condição de que o outro pacifique. Na condição de que o outro mude o comportamento, que o outro se arrependa, e aí não sai do conflito. Se você quer sair da solidão, busque as pessoas. Se você quer ter uma vida melhor, deixe de preguiça. Então a gente sempre queria, eu poderia aqui fazer uma lista de coisas que sempre volta para você que tem que fazer isso. Está se sentindo mal? É porque você está detectando o mal. É um avanço. Como é a frase, Denise? Liga aí o microfone e diga, que você disse no grupo de estudo. Oi? Vamos lá? Valeu. A frase não é minha, mas serve para hoje. Eu vi nas redes sociais. Sua vida mudou, você está com mais problema, tudo está mais difícil? Parabéns, você mudou de fase. Exatamente. Né, Denise? Mudamos de fase. É avanço. Né? Como Joana diz, está se sentindo culpado? Está sem dormir direito? É porque você agora está avançando. Você agora já é uma pessoa que é capaz de perceber que é ruim. Olha que coisa maravilhosa. É sério, gente, não é brincadeira não é para rir não. É uma evolução muito grande. Porque a gente era ruim achando que era certo. Porque, veja só, eu sou mal? Não. O outro merece morrer. Eu vou matar o outro grupo porque eles são de outra religião, de outra etnia. Então, eles são mal. Eu mato sem culpa. Foi assim que Hitler convenceu os judeus, os alemães a fazer tudo o que fizeram. Nós somos melhores, nós somos superiores, nós somos especiais. Aqui é a escória. A escória tem que ser extinta, porque ela nos contamina. Culpa? Mas se você... não, peraí. Eu não vou demonizar o outro para poder me sentir melhor quando eu fizer o mal. Eu sou a raça eleita, eu sou melhor, o outro não é, então posso fazer isso. Afinal, eu achava que era um mendigo e não um índio, afinal, eu achava que era uma prostituta e não uma doméstica. O outro pode ser vítima da minha violência, eu não vou sentir culpa. Se há uma aproximação do outro em relação a mim, por que a doméstica se aproxima de mim? Porque ela frequenta a minha casa. A prostituta está no meio da rua. Então, no fundo, aquele pai queria dizer que, se ele soubesse que era uma doméstica, ele não ia bater, ia só humilhar. Somente isso. E teve um pai que esse sim deu a resposta ontológica. A mídia pressionando, o jovem entrando com toda aquela cabeça baixa, de remorso, ensaiado, e ele chegou para o jovem e disse: meu filho não merece passar por isso. Olha a que ponto se chega. Ele espancou a doméstica e ele não merecia passar por aquilo. Ele estava igual a mulher, com a lata da mão, eu nem toquei. Você vê a percepção, como a gente é capaz de se enganar. Por isso que é preciso conhecer a verdade para se libertar. Mas dói. Dói conhecer a verdade. Que verdade? Aquela verdade assim, conceitual sobre uma teologia que venha a nos proporcionar uma expressão de vida diferente. Não, não é essa a verdade. É essa verdade. Essa aqui dentro, que você não pode fugir dela. Você pode adiar, com graves consequências. Você pode adiar, mas não tem como fugir dela. Em algum momento ela vai chegar. Bem, muita gente pensa que só sentir remorso ou tristeza vai resolver. E aí, essa sensação vai continuar fazendo com que você não mude. O grande drama desse sentimento de que apenas fazer um simulacro de arrependimento vai resolver é que você não muda, você estaciona espiritualmente naquele ponto. Você só consegue avançar quando você reconhece, quando você ganha esse plus, ou, como o Denis estava dizendo, essa mudança de fase. Então, quem não se arrepende não expressa culpa externa. Geralmente,
Aliás, quando a pessoa está arrependida, ela não está preocupada com a expressão de uma culpa externa. Ela não vai chegar num lugar e dizer, gente, eu sou ruim, eu não presto. Ela vai estar como aquele homem que foi orar, o cobrador de impostos. Ela vai estar à distância. O que é essa distância? É a minha necessidade de repensar a mim mesmo. É uma distância psicológica dos outros por me sentir naquele momento, em relação àquela circunstância, com o sentimento de que eu não mereço a companhia dos demais, porque eu preciso repensar a minha atitude. Então eu entro em afastamento. Eu não faço nenhum discurso público, nenhum drama. Eu entro num processo de reavaliação, então eu me afasto. Eu silencio. E, às vezes, esse silêncio não é porque eu não queira dar uma resposta à vítima. É porque eu não sei o que dizer, porque não tem nada a ser dito. Nada, nenhuma desculpa mais a ser dada, que não seja a mudança da atitude. Porque chega um momento nos erros, nas vidas da gente, que não, abrir a boca é a pior coisa do mundo. Porque vai ser só desculpismos e fugas. É silenciar e mudar de atitude. E ter a paciência de esperar que o outro que você vitimou reconheça, sim, agora eu percebo em você uma mudança. E aí eu vou conseguir com muito mais facilidade perdoar. Embora a gente não deva condicionar nosso perdão ao outro, é muito mais fácil perdoar quando o outro reconhece nitidamente, claramente que errou e se arrepende do erro cometido. Mas, lembremos, o universo opera sob o signo da lei do progresso. O tempo inteiro essa lei opera no sentido de nos fazer avançar mais e mais. Então, se na época do judaísmo não fazer o mal aos outros era suficiente, e com Jesus era preciso mais, era preciso fazer o bem em relação aos outros, no limite de nossas forças, no que diz respeito ao remorso, é um avanço. Por quê? Porque, de alguma forma, eu já estou dando uma satisfação social. No momento que eu tenho um remorso, eu estou dando uma satisfação social. Vamos pensar do ponto de vista de grupo coletivo. Mas aquilo ainda não é uma renovação, não é uma conversão do indivíduo a uma proposta transcendente. E aí vem a segunda fase, que é o arrependimento. Aquele grupo que atingiu aquele grau de arrependimento, ele não vai repetir. A gente observa, por exemplo, isso. Vamos pegar a cena que eu citei inicialmente, que foi a Segunda Guerra Mundial. Se você hoje vai fazer uma análise histórica do que aconteceu com o Japão e com a Alemanha na pós-Segunda Guerra Mundial, você vai perceber países arrependidos. Até com forças militares mínimas, reconhecendo de forma muito clara o erro cometido coletivamente. A Alemanha não tem um exército mobilizado, é até complicado depois de tudo que ela fez. Ela provocou tanto mal-estar na Europa que, quando começou a reunificação da Alemanha, François Mitterrand, que era presidente na época na França, disse: eu gosto tanto da Alemanha que eu queria que elas continuassem separadas. Então, era ainda o medo do que tinha acontecido há muito pouco tempo. Foi sobre os escombros da Segunda Guerra que surgiu a ONU, um órgão mediador. Não é perfeito? Não, mas existe. É avançando. Então, houve, até a música de Gilberto Gil, uma bomba sobre o Japão fez nascer o Japão da paz. Significa dizer que a gente tem que esperar uma cataclisma emocional para poder melhorar a nossa condição, se a gente quiser ser apenas reativo. Esperar que venha as consequências do que a gente fez para só então mudar. Jesus solicita, por que não ser proativo? E por que não avançar? Ou como Pedro e também Paulo disse, e por que não um gesto de amor para cobrir a multidão dos pecados? Por que não agir? E aí, um roteiro, como é que eu ajo? Me dá aí uma dica, tem uma receitinha de bolo? Não tem uma receita de bolo, mas tem uma dica sim, tem caridade. É uma proatividade em relação ao outro, às vezes um outro que não foi aquele a quem eu provoquei a dor, mas que está sentindo alguma dor. E no apaziguamento daquele, eu vou me recompondo diante da vida em relação ao outro. Então, existem alternativas. Mas o remorso, né, se no avanço da compreensão espiritual fomos chamados no passado para sair do remorso, sentir dor pelo que fez, agora nós somos chamados à reparação, que é aquela proposta do cristianismo redivivo, solicitar a todos nós mais do que apenas o remorso, mais do que apenas o arrependimento, mas a reparação. Fase 3 do jogo da vida. Não é mais apenas ter remorso e fazer carinha de santo e arrependido,
não é apenas arrepender e não fazer mais, mas reparar o mal que fez. Mas aí, Kardec, no capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, no item que ele fala do Código Penal da Vida Futura, ele faz um comentário sobre essa ideia de reparação. A necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça que podemos considerar como a verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. Eu vou repetir porque ele está sendo bem contundente nessa fala. A necessidade da reparação é um princípio rigoroso da justiça que podemos considerar como a verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. A única forma de reabilitação moral é reparar o mal provocado. Mas a pessoa que eu fiz mal morreu. E aí? É uma doutrina que nenhuma religião havia proclamado até então. Kardec continua. A reparação não havia sido proclamada até então. Por quê? Porque para a reparação eu teria que ter sempre a oportunidade de me encontrar com a criatura para reparar. E se ela morreu? Eu só vou entender reparação como reencarnação também. Porque eu vou me reencontrar com aquela criatura que eu detesto até amá-la. É a lei. Porque a lei do universo, a lei do amor, sustenta como o hálito de Deus. Então, enquanto houver necessidade do reencontro para que eu saia da zona de conflito para a zona da paz, que eu saia do ódio para o amor, eu vou me encontrar com a criatura. Portanto, a ideia de adiar para a próxima não é muito boa. Acho que esse caso aqui só na próxima. Lembre-se, muitos de nós comprou no Hipercard e o juro é muito alto. Se você pagar o mínimo, vai acumulando. Quando vier a próxima prestação, vão pedir busca e apreensão. Você não tem mais condição de pagar. Então, por que não tentar resolver desde já? Aliás, é por isso que a gente está aqui, é para resolver essas questões. É por isso que a gente nasceu naquela família, com aquelas pessoas, casou com aquela outra. É por isso que nós temos aqueles pais, aqueles filhos, estamos com aqueles colegas de trabalho. Não é por acaso, não existe acaso. Como dizia Einstein, Deus não joga dados. É tudo muito articulado no sentido de renovação de atitude, de reparar o mal provocado. E muitos de nós, além de não reparar, ainda provoca mais mal, comprometendo-se ainda mais nesse sentido. E Kardec vai continuando. E eu vou ler literalmente o texto, porque ele é tão sucinto e tão contundente. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Então, a reparação é uma reparação feita à vítima, diretamente. Certo? Aquele que não repara as suas faltas nesta vida, ele vai dizer quais são os motivos que fazem com que não repare nesta vida. Por fraqueza moral ou má vontade. A má vontade é o seguinte: eu até posso, mas não quero. Não. E daí? Vai encarar? Vai encarar. Você vai encarar a lei de causa e efeito. Ela vai encarar você. Como diz minha mãe, não poupa ninguém de olhinho azul e loiro. Todo mundo tem que lidar com ela. Se encontrará numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que dele tiveram queixa. E em condições escolhidas por ele mesmo, a maior parte de nossa dor foi planejada por nós mesmos antes de reencarnarmos, de maneira a poder-lhes provar seu devotamento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhe havia feito. Quando a gente pensa assim em reencarnação compulsória, que muita gente, eu devo ter tido uma reencarnação compulsória, porque eu tenho certeza que eu não planejei isso para mim. A reencarnação compulsória é de espíritos devotados ao mal, de um nível de atraso tão gigante que não tem condições nenhuma de negociar sobre sua própria existência, porque não tem nível de consciência para cobrar a si mesmo, criando as provas de uma próxima vida. A maioria de nós já passou dessa fase. Então, foi tudo bem planejado por nós. E, geralmente, os espíritos são bem claros em dizer, geralmente, quando a gente está fazendo planejamento, a gente pede para ser umas 10 vezes pior. Eles fazem, não, vá por mim, você não vai aguentar.
Você ainda não tem condição de jogar esse jogo. Não, me bote cego, aleijado, assim, pede coisas, não, vai por mim. Mas eu fiz tanto, não, mas vai por mim, vamos. Né? Misericórdia de Deus. Misericórdia atua de forma muito grande nesse momento. E aí, quando a gente está no meio da prova, claro, é compreensível. Quem de nós já fez isso? Eu não aguento. Vamos renegociar, vamos fazer um encontro. Eu vou me desdobrar hoje à noite, a gente vai se encontrar e a gente renegocia, vamos reparcelar. Um refinanciamento, mais ou menos isso. Mas, meu irmão, você pediu 10 vezes pior. A gente botou 10% que você pediu e você ainda quer renegociar. Eu tenho certeza que eu não cumpri, eu não pedi isso. Você pediu pior. Aí, se você se concentrar em você mudar a atitude pessoal e em não ficar preso ao comportamento dos outros, você vai começar a entender que é mais fácil do que você imagina. E Kardec continua. Nem todas as faltas trazem prejuízo direto e efetivo. Nestes casos, a reparação se realiza fazendo-se o que se deveria fazer e não foi feito. Porque eu também, às vezes, tenho que reparar, não o que eu fiz, eu tenho que reparar o que eu não fiz. Porque tem muita coisa que a gente não está fazendo. A gente não está devolvendo o amor que a gente recebeu aos pais, na mesma intensidade que a gente recebeu deles, a gente vai ter que reparar isso. Isso é uma missão. A gente não está devolvendo a vida, todas as oportunidades que ela deu, isso é uma missão. Então eu não reparo apenas algo objetivo feito, eu reparo aquilo que eu poderia fazer e não fiz. Eu já tinha condição de fazer e não realizei. Eu tenho que reparar. Cumprindo os deveres negligenciados ou desprezados. Quando Kardec pergunta sobre onde está escrita a lei de Deus, e os Espíritos respondem na consciência, e aí ele pergunta, então por que veio os mensageiros? Aí os Espíritos respondem, porque para fazer relembrar, porque alguns esqueceram e outros negligenciaram. Ou seja, sabia da lei, sabia o que tinha a ser feito, já tinha condição de compreensão moral, já tinha conhecimento sobre uma mensagem redentora para a alma, mas não quis se movimentar. Então, negligenciou. E a negligência é pior, em muitos casos, do que fazer o mal. Porque, em muitos casos, mal faz aquele que nem consciência tem do mal que está fazendo. E no caso da negligência, é sempre alguém que sabia o que tinha que ser feito e não fez. Lembro do diário de bordo de Charles Darwin, quando se referiu ao Brasil, já tive a oportunidade de falar aqui, que ele dizia, graças a Deus deixei o Brasil, espero nunca mais ter que voltar para esse país escravocrata. E no final da carta do diário, ele diz assim, porque numa casa que eu ficava, uma criança foi espancada quase até a morte, antes que eu intervisse por ter me servido um copo de água que não estava perfeitamente limpo. Ele conclui dizendo, e todas essas coisas, olha como ele diferencia, todas essas coisas no Brasil eram praticadas ou toleradas por homens e mulheres que no final de semana iam para as suas igrejas dizer que amavam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, tinha quem humilhasse os escravos, tinha quem praticasse e tinha quem não fizesse nada disso, mas tolerasse, fosse omisso, visse, mas não se movimentar, para não se comprometer. E tinha os que estavam lutando pela abolição. Eram 3 níveis. O que estava fazendo mal, o que já sabia que aquilo era mal, mas não vou me meter, não quero entrar nessa, e o que estava procurando mudar o estado das coisas. O reativo, eu vou mudar isso aqui, isso não tem sentido, eu afirmo e pago o preço por isso, né? Que é o proativo. O reativo, que está assim, mas não tem nada a ver comigo, não vou me meter, e aquele que faz o mal mesmo. A proatividade do mal. E aí, eles continuam. Cumprindo os deveres negligenciados ou desprezados, e ainda tem um outro elemento. E ainda as missões que você faliu. A missão que eu falei, você chegou e disse que para reparar todo o mal que você havia feito, você ia se comprometer, que ao voltar ao cenário da terra, ao teatro da vida, você ia fazer um personagem capaz de ser redentor de sua própria consciência. E você se comprometeu nas ações dessa nova existência com uma tarefa. E essa tarefa, não pense que é virar um Chico Xavier. Não! Às vezes a gente pensa, não, é uma tarefa... São coisas bem pontuais e simples.
fazer digna e decentemente aquilo que você faz. Profissionalmente, com decência e ética. Pensa só isso. Todos os funcionários públicos e funcionários não públicos e empresas privadas, todas as pessoas tendo decência no que faz. Já era uma coisa enorme. Nós mudaríamos a história humana em 15 anos, se todo mundo agisse de forma decente. Não era para dar exemplos de espiritualidade transcendente, agir de forma decente, pura e simplesmente. Obrigado. E aí, ele continua para encerrar esse raciocínio. Praticando o bem em contrapartida ao mal que se fez, então, para equilibrar a balança da consciência interna e me apaziguar diante da lei de Deus, que é justa e equitativa, eu tenho que praticar o bem em contrapartida ao mal que eu fiz. Isto é, sendo humilde se foi orgulhoso, afável se foi áspero, caridoso se foi egoísta, benevolente se foi malevolente, laborioso se foi preguiçoso, útil se foi inútil, temperante se foi dissoluto, bom exemplo se foi mau exemplo. E ele conclui dizendo: é assim que o espírito progride, tirando proveito do seu passado. Olha que coisa interessante. Afinal, eu posso tirar um proveito do meu passado. Afinal, eu posso seguir o conselho de Paulo, ver tudo e reter o que é bom, sem me concentrar na aparência do mal. Eu vou tirar um proveito do meu passado se reconhecer o mal feito, se arrepender daquilo que fiz, para não repetir o erro e reparar aquilo que foi feito, mudando a atitude. Isso é que é se converter a Jesus. O resto é fantasia para a gente fugir da nossa consciência. Muita paz a todos, meus irmãos. Gente, eu queria pedir para vocês, eu sei que vocês fazem isso assim de coração, mas a gente está aqui realmente só para refletir, para pensar em Jesus. Então, certo? Essa coisa aqui não foi eu que criei. A gente lê, né, Denise? Como qualquer pessoa pode ler o livro, vir aqui falar, né? Então, concentrar essas energias de aplauso para aquele que trouxe para nós essa mensagem redentora, que é um ambiente para a gente refletir sobre isso. Não fiquem chateados comigo. Para a gente refletir sobre isso, para a gente construir a vontade de mudança, que é isso o nosso grande objetivo.